Estamos no ar com mais uma Conexão de Sucesso Podcast. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Já vai curtindo, compartilhando aqui o nosso podcast, da nossa conexão, porque você vai toda semana receber um conteúdo bom para que você possa aplicar no seu negócio, aplicar no seu empreendimento. Lembrando que a Conexão de Sucesso Podcast da nossa rede de empresários, da rede de empreendedores da Igreja Batista do Bosque. Então você já vai aqui no canal da IBB e já ativa o sininho. Cris, o que é ativar o sininho? Ativa a notificação. Para que eu vou fazer isso? Porque você toda semana vai receber uma notificação quando o vídeo novo estiver no ar. Então, quer receber conteúdo novo toda semana? Quer acompanhar o nosso bate-papo? Ativa o sininho e já vai compartilhando aí. E hoje, gente, o nosso bate-papo, nesse dia de hoje, nós vamos conversar com o pastor André Ricardo, ele que é empreendedor da livraria Metanoia, e ele tem algo extraordinário para compartilhar conosco. Prazer estar com vocês, é uma honra, Cris, né? Todos aqui do Conexão de Sucesso e compartilhar um pouco, né, do que cada empreendedor passa, a gente trocar experiência, aumentar a expertise e ficar mais distante da quebra, né, dos negócios. Então, com certeza, esse projeto da Conexão de Sucesso é fenomenal, é muito bom para todo empreendedor, toda pessoa que está empreendendo ou quer empreender precisa estar aqui nesse bate-papo e em outros, né, que você pode crescer. É uma honra estar aqui. Obrigado, pastor. Obrigado pela sua vinda aqui. E para mostrar para você que a Conexão de Sucesso é realmente de sucesso, eu preciso agradecer a Cabe no Bolso. Cabe no Bolso está vestindo essa querida apresentadora que está aqui. Olha que blusa bonita, gente. Olha que blusa bonita. De onde que é? Da Cabe no Bolso. Cabe no Bolso. Beijo, Raquel Lima, da Cabe no Bolso. A Cabe no Bolso fica localizado lá na Estação Experimental. Ela trabalha com moda masculina, moda feminina, acessórios. Quer ficar bonitão? Quer ficar alinhado? Então vai lá na Cabe no Bolso, fala com a Raquel que ela vai te dar dicas, vai te atender com muito amor, com muito carinho. Cabe no Bolso, que é uma conexão de sucesso. Merchan pago, né, meu pastor? Meu Deus, já tô indo lá já, Raquel. Marketing, olha, marketing é uma das coisas que você precisa fazer no seu empreendimento, né? Isso, com certeza, com certeza. Pastor, pastor André Ricardo, o senhor trabalha com a livraria Metanoia, mas não é só isso, né? Não. Que nem eu sou pastor, né, da igreja aqui do Batista do Bosque, um dos vários, e trabalho mais na área de cura e libertação, aconselhamento. E em 2016, vendo uma necessidade pessoal, eu mergulhei na área do aconselhamento cristão. E vendo que assim a demanda era muito grande, faltava expertise para mim, faltava know-how, conhecimento mais profundo, tanto para minha vida pessoal primeiro, quanto também para servir no ministério. E então eu fui fazer alguns cursos de aconselhamento, dentre eles a IFOL, Escola Integral de Formação de Libertadores. E me conectei bastante com o ensino da IFOL, todos os módulos, e o pastor Cote me convidou para fazer parte da equipe. Então eu me tornei diretor acadêmico da IFOL, videoaula, e depois um diretor de formação, que é aquele que cuida dos cursos. Eu formo diretores acadêmicos hoje, eu formo pessoas que levam a IFOL, uma escola de 60 a 80 horas, videoaula que você, em vez de ir em Curitiba fazer presencial, você pode fazer na sua cidade de forma noturna. Então, essa escola ela foi amplamente ampliada, né? E também a partir disso, desse ministério mais específico, eu comecei a organizar IFOLs na cidade. Eu ainda pertencia à Presbiteriana Renovada. Só que chegou um ponto que não dava mais para fazer o ministério pastoral como presidente. Eu pastoreava 5 igrejas, e com pastores que eu também pastoreava, e também a itinerância. Começou a surgir demandas de clínicas, seminário chamado Clínica da Alma.
E aí não dava mais fazer os dois. Essa Clínica da Alma foi uma criação? Ela existe em Curitiba, chamada Oficina da Alma. É um seminário de 11 dias lá dentro da base. Só que clínica... E o senhor trouxe a Clínica para o da Alma Acre? mesmo, este nome, quem usa é o pastor Maurício, o pastor Renato Henriques, e eu também, eles me autorizaram a usar o nome. Somos nós 3 autorizados a usar o nome, é patenteado. E aí eu trouxe para o Acre. Comecei, a partir daí, gera muita conexão com pastores, e alguns amigos me convidaram para aplicar a clínica, e foi muito precioso o seminário dentro das igrejas locais. E aí um contou para o outro e virou assim, muito grande. E aí eu não conseguia mais fazer os dois. E aí eu tinha que fazer uma decisão, eu tinha que tomar uma decisão. Nesse momento, fiz um jejum de 21 dias na água para Deus me dar uma resposta. E Deus falou que não era o tempo. Então eu fiquei como presidente da igreja mais um ano. E depois de um ano, com uma reviravolta, um discípulo meu que eu estava preparando para ficar aqui, voltou para o Paraná para pastorear outra igreja lá. E então Deus tinha um plano lá, por isso que não era o tempo. E um discípulo local, que era presbítero da igreja, eu preparei ele assumiu no meu lugar como presidente. Então, a partir daí, com a igreja transicionada, eu fui só para o ministério itinerante, ainda ligado à IPR. Mas no outro ano, eu vim para a Batista do Bosque no final do ano e estou aqui desde 2019, né, na Igreja Batista do Bosque. Pastor André, como foi que começou a Livraria Metanoia? Então, Cris, a partir do momento que eu fui para a itinerância, o pastor itinerante, ele não tem salário, né? Ele vive de fé mesmo. E eu sempre vivi de fé. Eu acho que todo empreendedor, para você que me ouve, uma das principais coisas que o empreendedor tem que ter é fé, ele tem que ter coragem. O contrário de fé é medo. Não o medo natural. O medo natural, ele é protetivo. Ele te preparou para a luta ou para a fuga. Mas o medo patológico, ele é paralisante. Isso aqui está na tua infância, está em algum trauma que você vivenciou. É um perigo de quase morte, ou principalmente passou muita necessidade na família, muita fome, e aí a pessoa tem medo de se arriscar. E o empreendedor, ele tem que se arriscar. E aí muita gente prefere o quê? Ser funcionário, prefere fazer um concurso, ele prefere a segurança. E não há problema em você ser funcionário público, buscar segurança, não há problema. Só que você tem um teto. O mesmo teto que te protege é o teto que te limita. O empreendedor, ele não tem o teto que te protege, mas ele também não tem um teto que limita. Então, é um caminho. Sim. Então, eu sempre vivi de fé, sempre, toda a vida. Eu sou vendedor desde 6 anos de idade. Sim, o senhor compartilhou em uma conexão de sucesso nossa aqui. Sim. Como é que foi essa questão aí dos 6 anos de idade, pastor? Então, filho de pobre não tem muita opção. Ele empreende mesmo sem querer. Naquele tempo não havia pecado, né? Entre aspas, em uma criança trabalhar. Eu acho que é um dos grandes erros do Brasil hoje. É o que a gente vive. Tudo virou agora abuso. E a gente vê a delinquência aumentando por falta de propósito. Então eu sei que tem hora para tudo, mas mesmo assim você pode, uma criança muito pequena, fazer dinheiro, aprender a administrar, ganhar. Então, como eu queria comprar picolé, eu queria comprar algumas coisas, meu pai havia saído, ele era funcionário de Itaipu, de várias barragens grandes, meu pai era chefe de almoxerife, meu pai ganhava muito bem, meu pai fazia compra em atacado, trazia fardo de Danone para casa, era uma casa abastada. Olha que Danone naquela época, era dinheiro, e Cheetos, aquelas coisas de rico. De rico. E só que chegou um tempo, meu pai teve uma experiência com Deus em Foz do Iguaçu, no Paraná, e foi onde eu nasci. E ele foi crescendo em Deus, se tornou presbítero, o presbítero se tornou pastor e foi enviado para pastorear Assis Chateaubriand. Eu tinha 2 anos, ou 2 aninhos, 2 para 3. E quando eu completei 4 anos em Vilhena, em Rondônia, bem na entrada da cidade, quando meu pai estava vindo do Paraná para pastorear Cacoal. Então houve uma mudança, uma ruptura de valores, né, no aspecto financeiro. Meu pai melhorou o aspecto, o valor dele espiritual cresceu muito, mas o valor financeiro caiu demais. Então, meu pai já era um homem de Deus, mas não tinha dinheiro mais. Assim, pastor naquela época não era como hoje. Era um herói, ganhava 2, 3 salários, e o povo ainda achava que era muito. A mente franciscana, né? Pastor tem que passar necessidade, fazer voto de pobreza. Então, era muito difícil a nossa vida. Meu pai ganhava até, para um pastor daquela época, meu pai ganhava bem.
porque a Presbiteriana Renovada sabia honrar o pastor. Porém, além de ter todo aquele ambiente meio opressivo para o filho do pastor, havia uma falta. E eu sempre aprendi a fazer dinheiro. Então, quando eu queria um picolé, uma coisa diferente, o que eu entendi? Lá perto de casa tinha uma mangueira rosa. E era um quintal meio vazio. Então, eu ia sempre lá, pegava a manga rosa, que era uma manga cara, não tinha em todo lugar, e aquela manga que era bourbon, que é sem fiapo, colocava num saquinho de feira amarelo, e eu saía para vender. E aí o povo comprava, alguns compravam porque queriam mesmo, compravam para me ajudar. Como foi que surgiu essa ideia? Você via alguém fazendo? Não, eu via que tinha uma oportunidade. Todo empreendedor vê oportunidade. 6 anos de idade, pastor? As oportunidades estão na nossa cara todos os dias. Qualquer pessoa empreende sem dinheiro. Uau. Você não precisa ter dinheiro, você querer empreender. Então eu coloquei naquele saquinho de feira e saí para vender. E aí o pessoal comprou. Isso que o senhor está falando é uma questão muito interessante, porque a visão que nós temos é que eu vou começar a empreender, eu preciso ter o quê? Um capital de giro. É a maior bobagem que tem. Preciso ter dinheiro para investir. Não precisa, pastor? O que nós vamos falar aqui é que você começa um negócio sem nada. Você não precisa ter nada para começar um negócio. Precisa ter uma ideia, precisa ter coragem, precisa ter crédito. Porque o giro paga. As pessoas, inclusive, elas não compram um produto, elas compram um relacionamento. Ninguém compra uma blusa da Crisna, ela compra a Crisna. Ela compra o relacionamento com você. Você é uma pessoa agradável, simpática, então a pessoa não está comprando a blusa, ela está comprando o relacionamento com você. Uhum. E aí, claro que se você tem bom gosto, você vai vender mais. Se você atende bem, você está presente, porque as pessoas elas são carentes. Todos nós somos. E isso reflete no consumismo. Claro. Quando eu vou procurar alguma pessoa para comprar um Você serviço, pode ver que produto. toda pessoa que está mal, está na bad, né? Como diz o jovem no dia, sentindo rejeitada. Um dos gatilhos para fuga para sublimador emocional é compra. A mulher é a maior vítima disso. Então, as pessoas elas compram proximidade. Se você é uma pessoa que tem muito relacionamento, conversa, é agradável, você está presente, você vende mais. Então, qual que é um dos passos para você empreender? É relacionamento, investir em relacionamento. O chamado networking. Network. E você vai conversando com outro, você tem uma gama de clientes. Na hora que você vê, você tem um cliente. Você tem que ter o produto daí para vender para as pessoas. Então, eu comecei a vender. Um amigo meu, Vinícius, filho de um casal de japoneses muito rico, pegou as frutas da geladeira do pai e da mãe. Eu não esqueço disso. Figo, pêssego, Uau. Nectarina, colocou também na sacolinha de feira, vendeu pelo mesmo valor, ele vendeu bem rápido. Tomou uma surra. Mas olha... Então, aí eu descobri uma coisa, eu comecei a vender maracujá, plantei um pé de maracujá, o maracujá Deus abençoou tanto que ele ficou enorme, ele ficou assim, sem brincadeira, uns 20, 30 metros por 4 de parreira de maracujá. Então, dali a gente tirava muito maracujá e ali virou uma renda para a família, porque o maracujá é caro. Isso em Cacoal. Eu já tinha uns 7 anos, mais ou menos, também. Depois comecei a vender produto de porcelana, aquele vaso de arroz, de feijão, vende roupa. Então, venda é basicamente a mesma coisa. Você pode mudar o produto, mas quem sabe vender, vende qualquer coisa. Quando o senhor começou esse processo de vendas... O senhor sabia que o processo de vendas ele seria baseado nisso que o senhor explicou hoje agora pra gente, questão de relacionamento, ou o senhor foi aprender isso bem mais lá pra frente? Então, eu era muito tímido, né? Porque todo relacionamento tá ligado à confiança. A pessoa que não tem uma autoestima boa, ela não se relaciona bem. Ela é pra dentro. E tem gente muito inteligente, até bonita, mas que são pessoas tímidas, são voltadas pra dentro. Elas gostam se relacionam muito pouco, têm 2, 3 amigos, são muito seletivas, entram e saem de maneira muito discreta. Para o mundo do negócio é muito difícil uma pessoa assim. Então, a pessoa que vai empreender, ela precisa aprender a se relacionar. Ela precisa aprender a se doar para o outro. E como eu sou filho de pastor, nisso aqui, minha mãe e meu pai, principalmente minha mãe, é muito relacional. Muito expansiva. A igreja, ela nos ensina... Eu falo que a igreja treina você para ser empresário de graça. Sim. Porque quem lidera uma célula, lidera qualquer coisa. Quem prega, quem fala para várias pessoas, vai conseguir conversar com as pessoas para gerar uma venda. Então, ali eu comecei
bem pequeno, vender pão caseiro nas portas de casa. Foi basicamente necessidade. E as conexões com as pessoas que eu vendia pão, muitas vezes que eram empresários, eu arrumei emprego para minha família. Mas você não tem um emprego para minha irmã, não? Por exemplo, minha irmã trabalhou na SS Engenharia, com o vice-governador Miguel de Souza, que fez a ideia da estrada para o Pacífico. Minha irmã trabalhou com ele era cônsul do Peru. O primeiro emprego e o segundo emprego da minha irmã, quem conseguiu para ela fui eu. Por quê? Porque qualquer pessoa que conversa tem oportunidades. E o senhor chegava e falava mesmo, não tinha vergonha? Eu era tímido, como eu falei, eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. Porque... Mas como que o senhor era tímido e o senhor chegava... Então, eu preciso de emprego para minha irmã. Esse é o detalhe, porque a venda vai destravando você, a necessidade me fazia ir. Sim. Mas eu era muito baixinho na época, depois era baixinho magro, depois eu era alto magro com a cara nas espinhas. Eu não tinha espinha na cara. Eu tinha uma cara nas espinhas. Então eu fui crescendo, fiquei com 1,81 m, 59 quilos, e assim a cara toda esburacada. Então eu fui ficando tímido. Só que a necessidade me fez conversar. Por exemplo, eu fui vender uma vez caneta nas escolas, na frente de todos os alunos, na frente das meninas. Você sabe que garoto na frente de menina... jovem, bem jovem. 15 anos. 15 anos, adolescente. 16 anos, 15, 16 anos. Ali foi meu destravar. Caramba. Falar em público na frente de pessoas que não era igreja. E na igreja eu já falava em público. Na igreja tem um acolhimento. Tem uma acolhida. Mas quando você parte para um outro ambiente. Perfeito. Parece que o negócio não tem coração, né? E depois conversar com um empresário, 1 a 1, é mais fácil. Agora você conversar em público com todo mundo, e jovem, adolescente, gente... Um olha pro outro, conversa, cochicha. Não dá. Você tem que estar bem para você enfrentar público que muitas vezes está te julgando ali. Então eu fui treinado por Deus para ser pastor no mundo dos relacionamentos. Então a venda me preparou para ser pastor. Porque ser pastor é se relacionar. Ser pastor é empreender, é viver de fé. Então quando eu me tornei pastor, Deus me chamou pastor, eu abandonei a venda, já estava trabalhando numa empresa de Paraná, eu já estava com 22 anos quando eu fui para o seminário, já era formado em contabilidade, e aí eu já ganhava 15 salários mínimos nessa época, e Deus falou, eu quero você na obra. Começou a falar comigo em profecia muitas vezes, e eu brigava com Deus antes, eu falava, o senhor vive chamando meu irmão, que não quer nada com o senhor, e eu que quero, o senhor não fala comigo. Então eu estava com raiva de Deus, estava bravo com Deus, porque Deus não me chamava para o ministério. E chegou uma hora que eu estava ganhando muito bem, já estava feliz na igreja local. E falei, tá bom, Senhor, o senhor está certo, é aqui mesmo. Já estava realizado. E aí Deus falou comigo, não, eu quero que você no ministério pastoral. E aí Deus começou a usar muita gente que nem me conhecia. Chegava para mim e falava coisas pontuais, não é profetada. Eu creio em profecia. Assim diz o Senhor. E aí Deus confirmou no meu coração e eu abandonei tudo com os 22 anos e saí de 15 salário mínimo para nada. Então, quem tem identidade não vive por dinheiro. Empreender também não é por dinheiro. Tem que ter um propósito maior que o dinheiro. Tem que ter um propósito plural. A vida só tem felicidade quando você tem um propósito plural. Quando eu fui abrir a empresa, eu não fui pensar em dinheiro. Eu fui pensar em ganhar para mim, mas também para outras pessoas. Compartilhar livros, uma coisa que eu acredito que transforma. Pastor, mas é errado ter essa visão? Não, eu quero empreender porque eu quero ganhar dinheiro. Não é errado, mas tem que ser mais do que isso. Sim. Porque vai chegar uma hora que você vai se perder. Você vai ganhar dinheiro e vai perder sua alma. O que Deus quer não é que você ganhe dinheiro só. Deus quer que você ganhe dinheiro e não perca sua alma. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma dele? Então é muito fácil você começar a ganhar dinheiro e se perder. Porque o dinheiro valida você. O dinheiro te dá os melhores médicos, melhor carro, melhor casa, melhores férias. E pode ver que tem muitas pessoas que começam a ganhar dinheiro e a empresa, as coisas se tornam o Deus dela. E ela não consegue mais ter tempo para Deus, ela não consegue ter um coração generoso como ela tinha antes, quando ela ganhava pouco. É real, isso é real. Quando a pessoa começa a ganhar muito mais, ter muito mais e contribuir muito menos, porque o coração dela vai ficando apegado a mamon. Então, eu queria algo mais. Por exemplo, nenhum funcionário meu nunca pediu aumento. Por quê? Porque eu dou sempre. Eu sempre reconheço o trabalho. Então, quem gerencia Instagram hoje ganha no máximo R$500. Quem gerencia nosso Instagram ganha 1.000.
Quem gerencia site está de 350 a 500. O Paulo está aqui, só colocar preço no site, precificar, fazer atualização de tabelas. E quem gerencia o nosso site ganha 1.000. Isso aqui é um trabalho muito pouco para se fazer, não é grande. Então, por exemplo, quem gerencia o Instagram, eu dou a venda para ele. Toda a venda do Instagram é de quem atende no Instagram, não é minha. Ele compra de mim como se fosse atacado. Ou seja, como se a livraria fosse da pessoa. Sabe por quê, Cris? Nosso chamado é para fazer outras pessoas se tornarem empreendedoras. Não é usar as pessoas para nós. Eu digo sempre uma coisa, que todo empresário que não forma um empresário falhou. Se você é empresário, nunca formou um empresário na tua loja, você está falhando. Porque nós somos árvores que têm que dar sementes para gerar na mesma espécie. Então, empresário que fica triste quando o funcionário ganha bem, por isso que ele perde. Ou quando o funcionário sai em busca de o cara vai mesmo, oportunidade. Tá aqui. Empresa mini que nem a minha tem seguro de vida os funcionários. É 2 funcionários. Parece ter muito, é 2. Tem seguro de vida, tem toda a oportunidade de ganhar mais, porque qualquer venda eles podem comprar no atacado e revender, porque a livraria virou um atacado, né? E a livraria Metanoia, ela surgiu no momento de crise mundial, global, não foi, pastor, em 2020? Foi, então, do Ministério Itinerante, a partir do momento que eu comecei a sair da igreja local, onde eu tinha uma segurança do salário mensal, e fui por um propósito. Isso aqui para mim é fundamental. Toda pessoa que vai empreender, Cris, tem que ter fé no que vai fazer. Tem que ser mais do que dinheiro, senão você não tem segurança. Você tem que ter convicção de que o que você vai fazer vai abençoar mais do que você, para você ter certeza que Deus vai com você. Então você imagina, eu tinha a Laurinha para nascer. Eu tinha o Eduardo, ele nasceu em 2010, e eu fui para a itinerância em 2018. Ele tinha 8 anos, a Laurinha nascendo. Como que você sai de 6 salários mínimos livre? Na época eu já ganhava como pastor, mais uns 5 como empresa de brindes. Eu montei uma empresa de brindes aqui também, a AC Brindes, antes de ter a livraria Metanoia. Passei para um discípulo, a AC Brindes existe aqui no Acre, é forte. Passei para um discípulo, sem nada, cobrar nada. Porque a igreja cresceu muito e eu não tinha mais tempo de fazer os 2. Só que eu nunca tive uma visão de ganhar 6 salários. Se você quer viver com qualidade de vida, você tem que correr atrás de fazer tenda. Então eu ganhava sempre mais de 10, mas empreendendo em outras coisas. Então, quando eu entreguei, já pensou você, um filho para nascer sem renda fixa? Você tem que ter fé no que você vai fazer, você tem que ter convicção em Deus. E tem que confiar no que você vai fazer, porque Deus está te chamando. Então, eu tinha 4 agendas marcadas. Eu tinha a renda para um mês. Só que das 4 virou 8, 8 virou 16, 16. Quando foi março eu tinha agenda até julho, quando foi maio já tinha até dezembro. Quando foi em agosto do outro ano já tinha até junho do outro. Por exemplo, esse ano eu não tenho mais agenda, só tenho agenda março do ano que vem. Então, à medida que você tem um sim de Deus para alguma coisa, você pode ir tranquilo. E eu aprendi com quem eu sempre observei as pessoas. Se você quer empreender, observe. Uma das melhores formas de aprendizado é a observação. Então eu sempre vi que todo pregador itinerante, ele leva livros. Então eu falei, olha, por que eles levam livros? Primeiro, eles ferramentalizam as pessoas dentro de uma linha de ensino que eles estão ensinando naquele momento. Ele vai deixar material para estudo depois daquele seminário. Segundo, ele está aumentando a renda dele para a casa dele. Ele está abençoando o autor, a editora, e ele está se abençoando. A vida é plural, ela não é singular. Toda pessoa que pensa singular, ela pensa como Satanás. Satanás se relaciona com todo, mas ele busca seus próprios interesses. Até quando ele está se relacionando com plural, ele está buscando o singular. Uma das características do empresário, ele tem que pensar plural. Ele tem que querer que o funcionário cresça. Ele tem que querer ver o funcionário bem, porque é o motor da empresa dele. Se o funcionário não está bem, ele não vai estar bem, a empresa não vai estar bem. E tem que ver quem realmente não quer trabalhar de verdade, porque tem pessoas que não querem trabalhar. Você pode dar qualidade de trabalho, qualidade de serviço, você pode dar um bom salário, mas a pessoa não quer trabalhar. Ela sempre vai achar que é pouco. E aí, quando chegou num ponto, eu comecei a comprar só da editora Jocum, que era a editora da nossa base,
lá em Almirante Tamandaré. Peguei o livro do Cote, o livro do Emerick, o livro do Eurípides, os livros da editora Jocum. Tinha uns 30 títulos na época. Comprei todos eles e comecei a andar. Com os que vendiam menos eu via, os títulos que não saíam muito, eu peguei pouquinho, 3, 2. E os do Cote e os de outros autores que saía mais, eu peguei uma quantidade de 20, 30, para não ter que ficar pedindo direto. À medida que foi as agendas aumentando e aumentando a venda, eu fui pedindo mais. Então chegou um ponto que eu já tinha pago 1.000 livros em casa de estoque. Eu tinha umas 2 estantes cheias de livro. Depois eu vi que já estava saturando, porque às vezes eu voltava na igreja e eu aprendi uma lei aí. A lei da horizontalidade e a lei da verticalidade. Que quanto maior a sua opção de produtos, maior a sua opção de venda. Essa é a lei da horizontalidade. Só que ela pode quebrar você. Principalmente quando você vai crescer. Para pensar, quantos itens tem o Araújo? 100.000 itens? É item demais, não é? A 1.001 presentes. Quantos itens tem lá dentro? Então, por exemplo, quando você pensa num presente, 1.000 presentes, mundo plástico. Por quê? Porque tem a lei da horizontalidade. Ela tem itens em variedade. Então ela tem autoridade. Ela tem autoridade. Eu quero comprar um vasinho, lá tem. Eu quero comprar, lá tem. Então tem autoridade. Só que se você comprar o produto com a verticalidade, o estoque, você compra 10 de um produto ruim, não vende. Todo o teu dinheiro que você ganhou no produto que girou está lá preso. Então é um patrimônio imobilizado, não é dinheiro. Então eu tinha uma quantidade de livros muito pequena. E toda pessoa que vai empreender, olha, você primeiro tem que ter know-how, você tem que ter expertise, saber o que você vai comprar, não sai comprando. Primeiro você tem que pesquisar o que vende e o que não vende. E você não pode comprar uma das coisas, uns erros que eu cometi quando eu comecei. Eu comprei o que eu gostava em livro. Você nunca compra o que você gosta de vestir, o que você gosta de ler. Você compra o que a pessoa está lendo. E se você gostar de alguma coisa, você compra muito pouco. 1, 2, no máximo. E assim mesmo é capaz de ninguém gostar e não querer comprar. E aí eu comprei o que eu gostava, às vezes 3, 5, 10. E eu não quebrei, porque logo no começo, pela graça de Deus, porque eu comprei bons produtos. Só que tudo que eu ganhei, Crisna, ficou imobilizado. Por quê? Porque o dinheiro que vem para o teu bolso é o dinheiro que gira. Então, se você compra e você coloca 1.000 itens, você está ganhando autoridade. Mas você compra itens errados nesses 1.000. Tudo que você ganhar no produto vencedor, no produto campeão, vai ficar preso aqui, É a lei da verticalidade. Então, muitas empresas quebram, muitas. Eu estava vendo uma pesquisa, não sei se você viu também, empresas que abriram de 2000 para cá no Acre, você viu? Sim. Você compartilhou já o dado? Sim. Acho que é 30% só. 30% das está aberto. Estão abertas. No ano 2000. Só 30%. Um dos erros fatais que as empresas quebram nos primeiros 5 anos. 50% das empresas quebram nos primeiros 5 anos. Eu vou te dar aqui qual que é a coisa fatal que quebra. A lei da horizontalidade errada. A pessoa não sabe comprar o produto campeão e ela compra demais o produto que não é campeão. Então ela imobilizou o dinheiro, ela perdeu o capital de giro, ela quebrou. Então, às vezes ela também está tentando viver só do negócio. Eu nunca fiz do meu negócio no começo, a livraria não era o carro principal, era o bico. Então, quando eu tinha a Jocum, só 30 livros, minha lei da horizontalidade, a minha autoridade era pequena, 30 livros. 30 livros apenas. Aí eu peguei a LAN, editora Luz às Nações. Tem o John Bevere, todos os livros dele, campeoníssimos. A Lisa Bevere, esposa dele, está lá também. Cláudio Duarte está lá, Mari Duarte. Tem os autores renomados. Hoje eu tenho expertise. Hoje eu sei o que vende e o que não vende, o que gira e o que não gira. O que eu compro sabendo que não gira, mas eu quero ter aquele livro, porque uma vez, daqui 1 ano, alguém vai querer. E eu vou ter aquele livro. Então tem autoridade. Eu construo autoridade. Ligou na livraria, tem? Não tem. Segunda vez, não tem. Terceira vez, não tem. Não
o cliente não vai mais procurar naquela Então empresa. eu tenho a lei da autoridade. Eu entendi que uma livraria evangélica de mínimo de autoridade tem que ter 10 mil títulos. Quando eu comecei, eu tinha 100 títulos, 150 títulos a livraria. Porque eu já tinha incorporado uma outra editora, a Luz das Nações, e também a Chara, que é do JB Carvalho. É lá de Brasília. Então, o JB tem o Jensen Franklin, os autores. Bill Johnson tá lá, todos os títulos, Dauna de Silva, essa moçada da Bethel Church e Chris Vallotton, assim, autores fantásticos. O JB mesmo, né? Os livros dele. Então, assim, eu fui entendendo. Só que, por exemplo, a Editora Vida, que é um dos carros-chefe, lá tá Martinello, Viviane Martinello, David Leonardo, Júnior Rochirola, Café com Deus Pai, Thalita Pereira, os grandes autores, John MacArthur, Thomas Nelson, tanto os reformados quanto dos pentecostais. São duas linhas de livros. Teologia reformada, teologia pentecostal. Então, a priori eu não queria trabalhar com Bíblia, eu queria só livros. Falei, meu Deus, mas Bíblia é muito volume, porque eu tinha uma livraria itinerante. Uma das coisas que também foi o que alavancou minha livraria, porque onde eu ia, eu levava a minha livraria. Então, ou seja, o seu carro era uma livraria. Ainda é uma livraria ambulante. Sim. Ela garante de 15 a 20 mil por mês de venda, o carro, a livraria itinerante. O atacado hoje deve dar mais uns 20 e pouco. E a venda pelo site, varejo, alguma coisa, mais uns 10 mil reais. Então hoje o foco é atacado e o foco é varejo e a livraria itinerante. Mas tem pessoas que compram de maneira direta. Então quando eu comecei a livraria na itinerância, ela vendia aí uns 6 mil por mês. 7, 8. Conforme eu fui aumentando os títulos, aumentando a venda. Então eu entendi o quê? Quanto maior a quantidade, maior a venda. Só que é o que pode te quebrar. Você tem que saber o que você compra. Hoje eu tenho um olho clínico para o negócio. Eu bato o olho e falo, esse livro vai vender. Esse livro não vende. Como é que o empreendedor, pastor André, ele consegue desenvolver esse olho clínico? É errando e fazendo... Errando, Crisna. Infelizmente, não tem. Tem pessoas nem mais... estudando, nem conversando com as pessoas. Não, aí sim. Conversando com as pessoas a gente consegue também, né? Perfeito. Observar. Hoje, por exemplo... que gera aquela troca de experiências. Olha, eu procuro alguém, uma referência, né? Perfeito. Procuro uma referência. Não, fulano de tal vai me ajudar e vai me orientar com relação a isso. A minha chance de errar é menor, né? Muito. Um podcast desse. Uhum. A pessoa tem que estar aqui. Por exemplo, quem quer iniciar uma livraria ouvindo aqui, como é que vai sair daqui? Vou te falar tudo que você não deve fazer. Por exemplo, toda editora, vou te dar um pulo do gato aqui. Toda editora tem a lista dos mais vendidos. Não confie na lista. Nem sempre o livro que vende numa região vende na outra. Então, sempre que você... por exemplo, os livros da Thomas Nelson. Tem um livro que nunca deixa de vender. Bem-vindo Espírito Santo e Bom Dia Espírito Santo. Do americano, do Benny Hinn. Tem o Casamento 2.0, tem livros assim. Aí você tem que conversa com alguém. Por exemplo, um amigo meu de São Paulo queria começar uma livraria no interior de São Paulo. Veio conversar comigo. Passei tudo para ele. Eu fiz uma lista do que vende. Só que eu perguntei para ele da região dele, porque cada estado é um estado, gente. Tem estado que lê uma coisa, tem outro estado que lê outra coisa. Então, por mais que eu dê uma lista para ele, eu sei o que vende em todos os estados. Por exemplo, Martinello, Thalita Pereira, John MacArthur, John Bevere. Tem autores que vendem em qualquer estado. Luciano Subirá, Thiago Brunet. Aonde você levar o livro dele, vai vender. Agora, tem aqueles que é regional. É um autor reformado. A IPB lê mais, a Presbiteriana do Brasil, a Batista é regular. Então, você tem que entender que J.C. Riley, alguns dos autores americanos, eles não são reformados calvinistas mesmo. Então, eles não é qualquer um que lê-lo. Então, você tem que saber que aquele ali você pode comprar, mas é 1, 2. Se você estiver numa região de muita gente reformada, aí vai mudar o panorama. Mas é o que você falou, a gente vai cometer erros, mas pode, com
conhecimento, com conversa, com diálogo, você vai errar muito menos do que eu errei. Na verdade, o empresário, ele nunca pode ter essa vergonha, esse medo, até mesmo orgulho de não ir atrás de uma orientação. Sim, e hoje tem empresas, né? Tem casos que é administrativo, né? Tem casos que a pessoa tem um custo fixo muito alto. Por que a minha livraria, a gente estava falando, eu saí fora, a gente comecei na pandemia, porque as agendas pararam. Então morreu a vaquinha. Foi. Não tinha nem as agendas. Não é porque... nem que a vaquinha foi pro brejo, é que ela morreu mesmo. Totalmente. É 12 que dia que foi? Primeiro caso de 17, Covid, né? Primeiro caso de Covid aqui no Acre, 12 de março, 17 de março, lockdown total. Lockdown total. E aí todas as igrejas 2020 cancelaram as agendas, pelo menos 60 dias. Era assim, a gente nem sabia o que ia ser isso e quanto tempo ia durar. E aí foi assustador o negócio. Eu falei, meu Deus, e agora? As contas estavam lá, porque eu tinha feito reforma na casa. Graças a Deus eu vinha fazendo uma reserva. Só que a reserva dava para passar 1 mês e meio. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Alguma coisa que dê para eu fazer mesmo na pandemia. Aí eu pensei, vou divulgar os livros que eu tenho no Instagram, no WhatsApp, no status. O povo já vai ter que estar em casa mesmo. E pensei na hora, o que você vai fazer? Você não vai poder sair para lugar nenhum, você vai ler. Então vai crescer o quê? TV a cabo, Netflix, e vai crescer livros. Então eu falei, só que eu só tinha 150 títulos. Eu falei, eu não tenho autoridade. Eu não tenho autoridade. Como é que eu vou vender os livros com tão pouco título? Tem gente que já tem esses livros, tem gente que não vai acabar rapidinho, eu não vou ter autoridade. Aí foi a ideia, eu peguei um empréstimo de 55 mil. E aí o que você tem que ter para empreender? Você pode não ter dinheiro, mas se você tiver nome, se você tiver score, se você tiver, você for um bom pagador, você tem sempre uma rede de empréstimo disponível. Sempre. Estava lá no meu... Minha esposa já trabalhou em banco, então é sempre disponível no cartão de crédito com juro baixíssimo. Você já viu isso? Em cartão de crédito. O juro dela era 1,9 de cartão de crédito. Então eu falei, não, vou empreender. Eu falei, amor, eu vou empreender. Ela falou, o quê? Mulher, homem, você tá doido? Eu falei, não, a gente tem que empreender. Mas, amor, a gente pega um empréstimo, sobrevive, depois reabre, a gente paga rapidinho. E eu falei, não, eu vou montar um negócio. Vou empreender. E comecei a comprar. Vi as editoras principais e comecei a comprar. Comprei da Inspire, comprei as editoras pequenas primeiros, as que vendiam muito bem, mas com poucos títulos, porque eu ganhava autoridade. Eu tinha 100%. Em 2020 foi quando o senhor criou essa estrutura de internet? Abril de 2020 eu montei o Instagram da loja. Eu montei. Não sabia fazer nada. Fui ver das livrarias, então eu fazia os... Pegou inspirações de outras empresas? Copiava, inspirava, copiava mesmo. Copiava. Pegava até a foto, às vezes, igual. E só trocava a logomarca. E aí começou a fazer esse trabalho de internet. Um amigo meu fez a logomarca da livraria, o Thales. Uhum. Até da igreja aqui. E comecei a fazer um trabalho de Instagram. O meu Instagram tinha muito mais seguidores. Então eu postava no meu pessoal e convidava para o da livraria. Então começou a aumentar o da livraria, os seguidores. E à medida eu começava a vender, me traz esse livro, eu quero esse livro. E eu colocava, entregue na sua casa sem custo, sem taxa. Até hoje não tem taxa de entrega. Uhum. Então eu subia na Biz e rodava Rio Branco entregando o livro. E isso, durante os meses que estava fechado, colocou comida lá em casa. Uhum. E depois que passou o período da pandemia, eu tinha agora 1000 títulos de livro já. E agora, para ir pro carro, levar no carro, o que se leva? Uau! Então hoje a livraria já está com 4.000 títulos, né? O projeto é 10, pelo menos. Começou com 150. Começou com 30, né? 30. Aí foi para 150. Ainda na itinerância sem livraria, só uma livraria móvel, mas sem livraria, comprando no CPF. Fiz o MEI. O MEI foi uma ideia genial do governo, viu, gente? Fiz o MEI era 84.600, né? Na época,
Eu estourei em um mês. Um mês eu tinha estourado o MEI, um mês e meio. Eu estourei o MEI. Aí tive que ir para a microempresa, obrigatório, que é até 3.600.000. E aí depois eu me vi obrigado a comprar a Bíblia, porque todo mundo pedia Bíblia. Eu falei, meu Deus, mas pensei que todo mundo tinha Bíblia. Irmãos, olha, é incrível, o pessoal irmão, é um negócio de pastor, né? Não tem jeito. Gente, todo mundo precisa de Bíblia. Aí eu comecei a comprar Bíblia de estudo, Bíblia normal. Olha, Bíblia é caro, Crisna, por isso que eu não queria entrar. Porque um livro você compra por X, a Bíblia você compra X, Y, Z, C cedilha. Então, por exemplo, às vezes eu comprar um livro, cinco livros, eu compro uma Bíblia. Exato. Então é pesado trabalhar com Bíblia. Olha. Mas aí o senhor percebeu essa necessidade porque tinha cliente? Tinha muito. E qual foi a quantidade de Bíblia que o senhor decidiu colocar aí na sua livraria? Então, eu comecei pelas editoras que eu já tinha, as que eles vendiam. As que eu já comprava, porque eu já tinha o crédito. Mas foi depois percebendo aquelas mais procuradas. Exato. Aí que me pior, eu quero a Bíblia Thompson. Eu não tinha, da editora Vida. Hoje eu sei tudo de toda editora. Eu converso com você, mas já estou pensando na editora, eu estou pensando no autor, eu sei, hoje a minha mente é outra. Se alguém chegar assim, pastor, eu estou passando por isso, eu queria um livro que me trouxesse uma orientação assim, assim, assim. Por exemplo, como eu sou da área do aconselhamento, sou pastor, eu tenho ansiedade. Ansiedade não é causa, é sintoma. Ó, eu já ia te indicar um livro errado. Como vencer a ansiedade? Tem vários livros lá. Ansiedade não é causa, é sintoma. O máximo que você vai fazer com um livro é trabalhar os sintomas de equilíbrio, controle. Você vai modelar o comportamento, mas você não vai tratar ele. Então eu vou ouvir você. Conta um pouco da tua história. Teu problema é isso aqui, ó. Aí eu vou te indicar o livro real, que vai lá na causa, que vai diminuir de fato a tua ansiedade. O senhor lê muito? Um pouquinho. Quantos livros por mês? Então, na verdade, assim, eu li muito mais do que eu leio hoje, para ser bem sincero, né? O pessoal, como eu dou os cursos, eles falam, pastor, o senhor já leu todos esses livros aqui que o senhor leva? Eu falei, não. Eu li muitos livros que não tá na livraria, os livros antigos. Que, inclusive, hoje, assim, eu gosto... o que eu gosto, não vendo quase na livraria. Eu gosto de teologia. Eu gosto de livro com conteúdo bíblico e gosto de comentário bíblico. Eu gosto da causa e não do efeito. Então, o livro, ele já é o efeito. Sim. De quem já estudou, quem teve uma experiência, e ele preparou alguma coisa e ele entrega ali. Então, hoje eu leio, alguns livros dos que eu compro eu leio, mas hoje eu leio no máximo 20 livros por ano. Eu leio pouco hoje. Eu já li muito, eu já li 5 livros por mês. Então, só que eu tenho a Bíblia na minha cabeça, eu tenho vários livros, a minha mente é fotográfica. Eu sei te falar preço de custo, eu sei te falar de uma planilha de 4.000 livros, eu sei te falar. Porque a minha mente grava, eu guardo muito fácil as coisas. Pastor, uma outra questão. O senhor desenvolveu as vendas pela internet em 2020, mas antes o senhor já trabalhava presencialmente, atendendo. Quando é que o empreendedor ele precisa ter essa atenção para decidir, meu negócio vai ser virtual? Não, meu negócio vai ser presencial. Ou vai ser os dois? Uma ótima pergunta, Crisna. Porque muitos empreendedores, eles esbarram naquela questão de manter um espaço físico. Perfeito. Que aí você tem que pagar aluguel, luz, todas essas coisas. O custo fixo altíssimo. Por exemplo, primeiro, olha que coisa linda. Eu nasci na pandemia, tudo fechado. Eu nunca pensei em montar um negócio presencial, nunca. Por quê? Porque eu sou pastor. A minha vida não é uma vida para ficar cuidando de empresa. Dentro de um lugar. Então, quando o senhor vai montar uma livraria física? Eu posso dizer hoje, nunca. Por que não? Porque já tem um monte. Eu prefiro vender para eles. Eles compram de mim no atacado e vendem no varejo. Eu mantenho um depósito. Quantos funcionários eu tenho no depósito? 0. 0 funcionário. Isso tem gastos com esse depósito? Quantos entregadores você tem? 1. É terceirizado. Sim. Quem cuida da internet? Terceirizado. Eu não tenho funcionário. Ou seja, o custo... Eu tenho 2 custos para fixos. manter a sua empresa... 0.
Eu depósito é um prédio que eu fiz no fundo de casa. Fiz um prédio grande, já tive que ampliar bastante, mas assim, eu não tenho custo. Eu entendi o quê? Quanto maior o teu custo, menor o teu lucro. Por que a gente vende num preço legal, consegue dar um desconto para o atacado de 40%? Quando o senhor traz essas pessoas, o entregador, o rapaz que mexe com a internet, que o senhor terceiriza, o senhor dá no caso, o senhor dá um percentual. Por exemplo, o entregador, da sua empresa. ele é entregador para todo mundo, ele trabalha para a cidade inteira, o Jardson, por exemplo. É um melhor entregador que eu conheço aqui de Rio Branco, fazia até um merchan para ele. O Mark Leandro trabalha comigo no site e no Instagram, no TI. Ele atualiza preço, ele coloca produtos novos, ele zera estoque e ele vende e atende pelo Instagram. Como ele atende pelo Instagram, eu não achei justo, por exemplo, ele cuidar do Instagram sem ganhar pelo Instagram. Então eu dei tudo para ele. Então como se o Instagram fosse dele. Exato. Então o que ele faz? Ele compra de mim no atacado e vende. Então, na verdade, o Instagram é terceirizado. Ele capricha, porque ele ganha. Ele cuida bem do site, ele ganha bem. O que ele tem que fazer? Só lá. Aí eu tenho uma secretária em casa mesmo, secretária funcionária mesmo, e ela atende quem chega lá do atacado quando eu não estou. Então, eu entendi o quê? Que aluguel. Quanto é um aluguel para montar uma loja do tamanho de 4.000 livros e muitas bíblias? Um tamanho da El Shaddai para mais. Sim. Vai pagar 5, 6 mil de aluguel no mínimo. No mínimo. Aí você pensa que eu vou ter que fazer várias estantes de qualidade para poder expor esses livros. Se eu fosse fazer uma livraria aqui, eu ia fazer uma livraria. Ia fazer tudo por ilha. Editora Ragnos, Thomas Nelson, Chara, eu ia fazer por editoras. Eu ia fazer de uma maneira espetacular. Eu ia fazer por editora e ia fazer por assuntos. Então ia ficar um ouro. Só que uma biblioteca, só que eu vou te falar, ia ficar caríssimo, sim, porque eu me conheço, eu sou perfeccionista. Poderemos também aplicar essa questão aonde nós estamos. Aí você pensa, do Estado, eu teria que ficar dentro. Do... E Cris, né? Propósito. É propósito. O que você quer da tua vida? Eu não quero ficar dentro de um lugar. Correto. Eu quero pregar a palavra de maneira livre. Então nem adianta. De maneira livre. Então eu só queria fomentar minha renda e ajudar pessoas. Hoje, eu tenho 35 livrarias hoje. Por quê? Porque tem 35 distribuidores. Gente que não ganhava nada, está vendendo em Cruzeiro, Assis Brasil, lá em Extrema. Aqui em Rio Branco tem 6 distribuidores, várias livrarias que pegam comigo. Livraria em Cruzeiro do Sul que pega comigo. Eu despacho para Ouro Preto do Oeste, Porto Velho, tem 3 distribuidores. Então, vários amigos meus itinerantes, pastores, que eu sirvo eles. Gente consignada, que eu abençoo, coisa que ninguém faz, ninguém passa nada consignado para ninguém. Então assim, eu não tenho coração em dinheiro. Uhum. Eu não tenho. Se eu chego lá, exponho os livros, eu saio de perto. Se você roubar, é problema teu. O meu coração está no Senhor e está num propósito. Então, a livraria, ela serve muita gente hoje. Muitas famílias. É por isso que eu falo do pensamento plural. Uhum. Tudo que você pensa plural, Deus empurra. Tudo que você pensa singular vai quebrar em algum momento. Ou você, ou o negócio e você. Uhum. Pastor, nós já estamos encerrando o nosso bate-papo. E qual é a dica de sucesso que o senhor poderia deixar para quem está acompanhando? Então, poderia ser muitas, né? Mas a verticalidade e a horizontalidade é uma dica, você tem que prestar atenção. Você não precisa montar negócio tradicional. Qualquer negócio dá para começar online. Você precisa de relacionamento para você montar o negócio. Expanda seus relacionamentos, divulgue com o que você tem. Quando eu comecei a livraria, eu comecei com o meu Instagram e com o status de WhatsApp. E o seu celular. Exato. Então hoje, o tanto que ela cresceu porque eu tenho pessoas que cresceram comigo, que me ajudaram. Ninguém cresce por causa de si mesmo. Ele cresce porque todo mundo ajuda. Então, à medida que alguém divulga o Conexão de Sucesso, divulga para um que o outro, o Conexão cresce. As coisas, elas crescem no relacionamento. Então, a gente não tem que ter medo de começar a dizer, eu estou sem dinheiro, eu tenho pouco dinheiro. Por exemplo, hoje, se eu fosse começar a livraria do zero,
eu começaria melhor do que eu comecei naquela época, sem nada. Quanto você precisaria ter para começar a livraria hoje? Precisa ter crédito. Porque a venda do livro paga a duplicata. Se você comprar de maneira assertiva. Compra pouco, o próprio livro campeão, ele vende muito rápido, ele paga a duplicata, porque você consegue comprar na primeira com 60 dias. Você conversa, eu sou do Acre, dá aquela chorada violenta. Você compra a primeira com 60, o giro da venda pagou a duplicata. Você não precisa, uma dica, você não precisa viver do teu negócio. Faça como bico. Faça nas horas extras, faça antes de trabalhar, durante o intervalo do almoço, faça à noite. Porque você tem como fazer primeiro o seu negócio ser um extra para depois você viver do teu negócio. Por exemplo, hoje se eu quisesse viver de livraria, eu viveria. Mas ainda é um negócio secundário. Por que que ele continua crescendo muito? Porque eu só devolvo para ele. Então tudo que ele produz, ela produz, volta para ela mesma. Então eu estou ampliando, alargando as tendas, né? Para que elas atendam cada vez melhor. Então eu coloquei metas, 1000 livros no primeiro ano, 3 no segundo, 5 no terceiro, eu caminho com metas. O poder das metas. Todo empresário, quando eu comecei, eu tinha a meta de 150 por dia de venda, 300, enquanto eu não vendia, eu não sossegava. Deus, ele abençoa quem tem propósito. Quem tem propósito, se quiseres e me ouvires, mas se quiseres, ninguém prospera sem não querer de verdade. Tem muita gente que diz que quer, mas não faz nada para querer mostrar que quer de verdade. Deus, ele vai fazer a muralha cair, mas você tem que rodear o muro. Deus vai fazer o gigante morrer, mas você tem que enfrentar ele. Então Deus não faz aquilo que é teu. Se quiseres e me ouvires, aqui tem uma chave. A gente tem que aprender a ouvir Deus, porque ele direciona em tudo, até dentro de um negócio. Uau! Isso é conexão de sucesso, gente. Conectar com Deus, né? É verdade. Pastor André. É ir com pessoas, né? Como você falou, com gente mais experiente, Sim. Gente que está lá na frente. Às vezes a pessoa da tua cidade não vai te ensinar, mas sempre Deus vai colocar alguém de outro lugar que te ensine. Às vezes não é do teu ramo, mas o negócio é basicamente igual. Uhum. E mesmo eu sendo da livraria, eu posso dar uma dica para a pessoa de roupa. Eu posso dar uma dica para uma pessoa de moto. Por exemplo, você vai começar uma loja de moto, de pneus. De moto. O que gira em moto? Relação, vela, pneu. Pneu eu vou comprar o quê? Lei da horizontalidade e verticalidade. Horizontalidade é pneu de moto Titan, bis e no máximo uma Bros. Por quê? Porque eu não vou afundar no estoque. E aqui eu posso ter que vai girar muito rápido. Então, mesmo uma coisa que funciona no meu negócio, ela funciona para qualquer negócio. Uhum. Então você saber qual que é o bairro que eu tô, qual que é a linha de produto que vende aqui, com quem eu me relaciono, o que venderia mais aqui. Então basicamente o negócio é a mesma coisa. Pastor André, muito obrigada, gente, depois dessa enxurrada de dicas, de experiência que o Pastor André trouxe aqui para a nossa Conexão de Sucesso Podcast. Pastor André, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo por abraçar esse nosso projeto. É uma honra. E desejo cada vez mais sucesso nos seus empreendimentos. Amém. É uma honra mesmo. E sempre tem uma oportunidade na crise, viu? Em vez de você chorar, vende lenço. Na pandemia, eu montei um negócio. Na pandemia eu gravei os cursos, todos os cursos, todo mundo não pedia. Não falamos dos cursos. Todo mundo pedia para mim, falava, pastor, cadê Olha o curso? Aí eu falava, não tem tempo de gravar. Na pandemia eu tive. Arranjou tempo. Gravei as clínicas, e gravei vários outros cursos. Fez girar. Então, só num lançamento de um dos cursos eu fiz o salário de um mês. Olha aí. Então, assim, é importante você encontrar oportunidades nas crises. Tem oportunidade batendo na tua porta aí. Maravilha. Gente, já vai curtindo, comentando. Gostou do assunto que você está acompanhando aqui? Coloca aqui nos comentários, deixa aquele seu comentário. Você gostou da experiência do Pastor André de 6 anos? Pegou umas mangas que nem era do quintal dele e vendeu. Inclusive, olha que experiência, olha aí. Até frutadas. Olha já aí. pedi perdão para Deus já. Pastor, muito obrigada. Gente,
Já vai curtindo, comentando, compartilha aqui também o nosso podcast. E semana que vem, um novo assunto para você, um novo bate-papo, viu? Tchau, tchau. Até mais.